eu lembro que quando a gente morava, quando a gente chegava no lugar, a coisa que eu mais encantava era com a água. Eu era apaixonada com a água. Então assim, quando a gente chegava no lugar, quando a gente estava mais ou menos assim, uma semana morando naquele lugar, eu me ambientava, eu ficava imaginando aí aonde que a água nascia, de onde que a água, até ela chegar na nossa casa, de onde a água vinha. E assim eu conheci várias nascentes, eu tive oportunidade assim de conhecer várias, inúmeras nascentes. E eu me apaixonava. Eu ficava horas e horas, eu me emociono porque hoje a gente não tem essa oportunidade, né? Hoje, na verdade, não sei se a gente não tem oportunidade, na verdade a gente não dá valor a essas coisas. E eu chegava em algumas serras onde a água brotava, a água saindo, né? Ela brotando da terra, quem conhece sabe do que eu tô falando, a água brotava do chão assim, e muitas vezes abaixo da água sempre tinha peixe. Eu ficava assim, sabe, quando você fica, pô, aqui tem peixe, então o ribeirão passa tão longe, o rio passa tão longe, como aqui tem peixe, como aqui tem lombari, né? Lombari era muito comum. E eu ficava apaixonada com aquilo que eu via. E eu decidi que eu ia estudar. Que eu queria uma vida que eu iria estudar, que eu queria estudar. E eu achava que para mim ser alguém na vida, eu precisava estudar. Hoje eu vejo que é um conceito muito errado, mas na minha época, eu ainda muito criança, estudar não transforma ser humano. Não é uma pessoa que tem estudo ou não, vai diferenciar se ela é ou se ela não é alguém. A pessoa é alguém a partir do conceito de vida dela, a partir do respeito que ela tem com a sociedade, né? Com ela própria e com a sociedade. Para mim hoje isso é ser humano, né? E eu resolvi que eu queria estudar. Só que aí eu começava, mãe, eu quero ir para a escola. Mãe, eu quero ir para a escola. Então, cada lugar que a gente morava diferente, eu procurava onde que era a escola. E eu lembro ainda que o meu padrasto, né? Essa menina é preguiçosa, ela quer ir para a escola para me ajudar, trabalhar. Aliás, todo mundo até achava, né, que eu era a preguiçosa. Por isso que eu queria ir para a escola, por isso que eu queria ir trabalhar. Como eu estou falando, em 1970, 80, não era obrigatório os pais colocar os filhos na escola, né? E os pais da gente, desse meio, dessa cultura, era pessoas que não sabiam escrever, nem assinar o próprio nome, né? Então, para eles, escola não tinha um significado. E para mim tinha aquele significado que eu achava que eu queria ser alguém, que eu precisava estudar para ser alguém, né? Eu estava iludida, mas eu cresci assim. E aí eu fui crescendo e quase que cada mês eu estava numa escola diferente, eu estava morando em um lugar diferente, então assim, eu não aprendia, eu não conseguia aprender. Eu até achava, apesar de eu querer ir para a escola, apesar que toda vez que eu falava que eu queria ir para a escola, minha mãe fazia de tudo e me matriculava na escola. Naquela época eu nem sei como que era mais ou menos. Mas eu sei que a minha mãe, eu falava que eu queria para a escola, minha mãe fazia questão de colocar na escola. Se eu queria, eu ia para a escola. Lógico, eu tinha minhas obrigações, mas eu ia para a escola. Faltava muito, mas eu ia para a escola. E eu achava que eu não aprendia, eu achava que eu era burra, né? Burra. Aquela aluna que não aprende, aquela aluna que não consegue
absorver o que o professor fala. Então eu tive muita dificuldade para aprender, mas eu não sabia que a minha dificuldade para aprender era porque eu não tinha um professor fixo, eu não tinha uma escola fixa.